Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o amigo de Deus. E o texto-chave se encontra em Tiago. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 23. E aqueles que puderem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, os convido. Se você vê alguém em seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. Mas se você gosta e você for um pouquinho como o pastor, tem dificuldade da leitura menor, da letra menor, você encontrará no projetor os textos que serão lidos. Então, Tiago capítulo 2, do verso 21 ao verso 23, a palavra de Deus nos fala assim: Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Curve a cabeça, feche os olhos e oremos. Pai, obrigado pela leitura. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e capaz de nos instruir. Eu não sei como cada um tem chegado aqui nesta noite, mas eu sei que o Senhor nos trouxe até aqui. Não estamos aqui por acaso. E nós sabemos que o Senhor tem um recado especial para as nossas vidas. Ó Pai, se alguém está triste por causa de alguma enfermidade, alguma luta, algum problema, dificuldades da vida, que pensa que não há saída, que o Senhor nesta noite toque nesse coração e que possam encontrar esperança em Ti, Pai. Se alguém em nosso meio que ainda não é salvo, que não aceitou Jesus como seu Salvador e que tem cogitado esta decisão, que nesta noite, Pai, tome uma decisão por Cristo. Se alguém está desmotivado na fé cristã, que nesta noite saia daqui avivado. Mas não permita, Pai, que saiamos daqui como chegamos, mas que saiamos mais próximos de Ti. Use as palavras que vão ser ditas. Use, Pai, a Tua Bíblia, para que nós possamos compreender mais das coisas do Senhor. Que a luz de Cristo brilhe em nosso meio. Por isso oramos e pedimos, em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar? Tiago nos fala que Abraão, ele é o amigo de Deus. E se você já leu a Bíblia, e creio eu que a grande maioria que deve ter lido a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, amém? Você não encontrou em nenhum outro lugar esta expressão. Porque só encontramos uma vez na Bíblia que alguém é chamado de amigo de Deus. E a única pessoa que é chamada de amigo de Deus é Abraão. Irmãos, com certeza, quando Tiago escreveu estes versículos, ele estava recordando textos do Velho Testamento. E no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 7, fala assim: porventura o nosso Deus
Não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo, e não o deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Deus está trabalhando na vida deste homem. E Deus identifica ele como sendo o amigo de Deus. O fato é, não existe em nenhum outro lugar na Bíblia, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, que fora chamada ou chamado de amigo de Deus. Somente um, Abraão, foi chamado amigo de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos lá a história dos heróis da fé. Foram homens que estiveram muito próximo de Deus. Homens, e não quaisquer homens, homens que nas suas vidas se doaram e se entregaram a Deus e se enquadraram na lista daqueles homens de heróis da fé, mas não foram chamados de amigos de Deus. Nós temos um homem que a Bíblia nos fala que andou e foi segundo o coração de Deus, que Deus procurava um homem segundo o seu coração, e este homem era Davi. E nós encontramos o texto, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que fala assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. Davi. Mas não foi Davi o homem chamado de amigo de Deus. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E é assim que Deus o reconhece. Olha Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas não foi Jó que foi chamado de amigo de Deus. Uau! Nós também temos a história de Daniel, Ananias, Misael, Azarias, sendo jovens, ainda adolescentes, não se contaminaram com as iguarias do rei, e foram homens distintos em Babilônia, mas eles não foram chamados de amigo de Deus. Enoque, o profeta, que Deus o tomou junto de uma carruagem de fogo, e não em uma carruagem de fogo. Olha o texto, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias, embora seja um homem de Deus, ele não fora chamado de amigo de Deus. Como pode? Como pode? Irmãos, todos estes homens e muitos outros que nós encontramos na Bíblia foram grandes homens, homens que andaram tão próximos de Deus, que servem de exemplos para nós, homens que se sacrificaram, homens que se doaram, homens de fé, de fidelidade, homens que se separaram das coisas deste mundo. E temos mulheres também, que foram puras, santas, mas somente um foi chamado de amigo de Deus. Somente um.
Sabe o que nós podemos concluir? E é triste, é que durante todos estes anos, em que estes relatos foram escritos, aproximadamente 3.000 anos, não surgiu outro homem na face desta terra, como Abraão, que pôde ser chamado de amigo de Deus. Agora, o que faz um homem? O que fez de Abraão ser amigo de Deus? O que este homem tinha que os outros não tinham? O que ele tinha que nós não temos? E aqui nós precisamos pensar um pouco. E a pergunta é: você considera Deus como seu amigo? Deus, pensa, Deus é seu amigo? Amigo é aquele que, quando nós temos que tomar uma decisão, a gente, só um pouquinho, eu vou ligar lá e vou perguntar para ele o que eu faço. É aquele que nós pedimos conselho. Olha, está acontecendo isso, o que eu faço? É aquele que nós chegamos no hora imprópria. Ei, vim te visitar. Amigo. Deus é seu amigo? Agora deixe-me fazer uma pergunta. Você é considerado amigo de Deus? Com essas duas perguntas, nós olhamos para Abraão. O que levou Abraão a ser amigo de Deus? Não ter Deus como amigo, mas ser amigo de Deus. E Tiago vai deixar alguns motivos claros que vão nos ajudar. E sabe qual é o primeiro deles? É crer em Deus. Abraão, ele cria em Deus. Você crê em Deus? Obrigado por esses 3 améns. Você crê em Deus? Uau! É o primeiro passo. Crer em Deus. Olha o verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em quem? Em Deus. Deus deu uma ordem para Abraão. E esta ordem nós encontramos em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha 3 opções. E somente 3 opções. Primeira opção: ir, obedecer. Segunda opção: não vou, não faço, não quero, não saio daqui, nasci aqui, daqui ninguém me tira, quero ver alguém me tirar. Terceira opção: procrastinar. Sabe o que é isso? Eu vou, mas calma aí, do meu jeitinho, no tempo que eu quiser, do modo que eu quiser, daquele jeito. Ele tinha 3 opções. Mas sabe qual a opção que ele optou? Olha o verso 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã.
ele obedeceu. Por quê? Porque ele cria em Deus. E sabe o que é crer em Deus? É confiar o controle de sua vida nas mãos de Deus. Quando Abraão decidiu obedecer a Deus, ele tomou uma escolha de deixar a sua terra. Quando ele decidiu obedecer a Deus, ele precisou deixar a sua parentela. E vamos ser honestos, alguns parentes até que é fácil, né? Não vai fazer tanta falta assim. A casa de seu pai, seus irmãos, mãe, família próxima. Opa! Os seus bens, tudo quanto possuía de herança dos seus pais, ficou para trás. Mas não foi só isto. A correspondência agora não ia mais para aquele endereço. Ele mudou de endereço. Ele foi para uma nova terra, para um novo endereço. Tudo novo. Mudança de tudo. Mudança de vida. Mudança de vida. Isso é crer em Deus, é entregar o controle total de nossas vidas. A Bíblia nos fala quando Paulo e Silas, após serem açoitados, eles foram presos e algemados, perto da meia-noite. Eles cantavam e oravam, e deu um terremoto, estremeceu tudo, as cadeias se abriram, e os presos ficaram lá dentro. O carcereiro achando que eles tinham fugido. Imagina o presídio lá de Aparecida, porta aberta. Eu não ficaria em Aparecida. Você ficaria? Abriu tudo. O carcereiro, pronto, estou lascado, me dei mal. Pegou a espada, vou me matar. Paulo não faz isso não. Está todo mundo aqui. A Bíblia nos fala que ele tira Paulo e Silas para fora e faz a pergunta da vida. E já está lá. O negócio está rápido. Não sei se estão me correndo para terminar ou se estão só indo rápido. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Crer em Deus é entregar o controle total de suas vidas. Paulo disse. Eles disseram, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Paulo e Silas não falaram, não, nós vamos fazer um concerto aqui, nós vamos fazer um remendo aqui. Não. Nós vamos tampar buraco. Não. Nós vamos falar de algo que irá transformar a sua vida. E esta transformação, essa metamorfose, não vai só transformar a sua vida, mas vai impactar a sua vida. Vai ser tão impactante que as pessoas que estarão em sua volta vão ver e vão querer também para elas. E a tua casa também. Crer em Deus é entregar o controle total de nossas vidas. É deixar Ele nos guiar. Quando nós aceitamos e cremos nas promessas de Deus, Deus transforma a nossa vida. Essa metamorfose é contagiante. E as pessoas veem isso em nós. Era isso que estava acontecendo com Abraão. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Pessoas estão vendo isso em sua vida? Lembre-se, a transformação na vida de Abraão não começou cedo. Para muitos, já estaria da metade, da segunda metade para frente, 75 anos. 75 anos.
Você diria, já aposentou, já largou a chuteira, está lá abandonado. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. Basta resolver obedecer a Deus. Mas nós aprendemos também que crer em Deus é abandonar velhas práticas. E Paulo vai falar uma coisa interessante aqui. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Abraão estava no berço da idolatria. Ele estava no lugar onde as pessoas não estavam buscando a Deus. Os seus familiares não queriam saber de Deus. A sua parentela não estava preocupada com Deus. A sua terra, nem Deus era lembrado. Ele estava ali no meio de um povo que não se importava com Deus. Só que ele deixou tudo isso para trás e começou uma nova vida. Uma outra pessoa que experimentou algo semelhante foi Jacó. E quando Jacó entendeu que precisava mudar de vida, que precisava ter um antes e um depois, olha o que ele fez, em Gênesis 35, 2. Então disse Jacó à sua família, e deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem é o homem do lar, diz um amém. Vou tentar melhorar isso. Quem é o homem do lar, diz um amém. Nem o seu Lauro falou amém. E a dona Renê nem aqui está. Ah, não, está aqui a irmã Renê. Mas está longe, não teve nem ousadia. Tem dois tipos de homens. Tem um líder do lar e tem um bananão. Jacó aprendeu a ser líder. E é o que ele disse. Então disse Jacó à sua família, e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Lembre-se, mudanças de vestes no Velho Testamento significava o quê? Mudança de testemunho. Era visível que houve mudança na vida. Irmãos, Abraão não foi perfeito. Ele teve as suas falhas, ele errou em diversas vezes, não errou? Mas sabe o que acontecia com ele? Ele buscava Deus, e ele permanecia nesta vida de buscar a Deus e de fazer a diferença na mudança em sua vida. Ele queria ser um homem mais próximo de Deus, abandonando velhas práticas. Quando nós chegamos em Londrina, logo no início, ainda quando estávamos no prédio alugado, isso já faz alguns anos, eu tinha 24, 23 anos, pouco tempo. O Mundial tinha até mais cabelo. Um jovem aceitou Cristo. Um jovem aceitou Cristo. Só que ele tinha um cabelão comprido, grande, loiro. Ele andava de preto, com aquelas coisas de pendurada aqui. Tinha um negócio aqui também. E ele começou a frequentar os cultos. E eu fui visitar ele. Uma vez o pastor Rômulo foi junto, o pastor Rômulo me trancou dentro do quarto dele, eu descobri que ele tinha uma bateria. E quando nós saímos de lá, o pastor Rômulo perguntou alguma coisa para mim, eu falei assim, hã? Eu fiquei uma semana sem escutar direito. Só que um certo dia, ele entra na igreja, cabelo cortado. E eu não falei nada, nem o pastor Romo. Passou alguns dias,
Ele chegou para mim e falou assim: pastor Everton, eu vendi a bateria, comprei um violão, tem como o senhor me ensinar violão? Eu falei: por quê? Por quê? Por que você cortou o cabelo? Por que você vendeu a bateria? Por quê? Ele disse: se não tiver mudança, é porque Cristo não entrou em nossas vidas. Tem que ter mudança, tem que ter um antes e um depois, tem que ter mudança. Teve mudança na sua vida? Você tem um antes e um depois? Jesus entrou na sua vida e marcou a sua vida depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, e teve um antes e um depois, porque tem que ter mudança. O primeiro passo para sermos amigos de Deus, precisamos crer em Deus, e Ele precisa impactar as nossas vidas, mas precisa haver um abandono de velhas práticas. A segunda informação que nós encontramos em Tiago sobre o que fez Abraão ser um amigo de Deus é a fé aperfeiçoada. Olha o verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, desde a saída dele até a sua morte, há muitas situações que trazem diversas lições para as nossas vidas, mas tem algumas que fazem a diferença. E uma delas, que fez com que a fé de Abraão se aperfeiçoasse, é quando ele precisou crer no impossível. Você já creu no impossível? Já teve situações em sua vida que o impossível chegou e você não tinha o que se apegar e precisou crer no impossível? Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz para Abraão que da descendência de Abraão Deus iria abençoar. Ou seja, Abraão precisava ter pelo menos um filho. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos. 75 anos. E ele não tinha um filho. E Deus faz uma promessa, olha o verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus disse: Abraão, você vai ter um filho, e a tua descendência, eu vou dar essa terra. Tudo isso aqui, ó, vai ser do teu filho, da tua descendência. 75 anos. E eu imagino, na festa de 76 anos, não chegou o filho. 77, não chegou. 78, não veio. 80, o negócio está ficando difícil. 85, e agora? Eu imagino que ele já estava coçando a cabeça. Se tinha cabelos, né? Estava coçando os cabelos, não a careca mesmo. 90, 95 anos e nada. 100 anos. 25 anos se passaram. Essa igreja tem 25 anos. 25 anos se passaram. E olha o que acontece. Gênesis 21, 5. E era Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. São em situações como estas, em que todos dizem que não irá acontecer, quando ninguém acredita, quando ninguém mais tem esperança, e a nossa esperança é só nas promessas
de Deus. E nós cremos no impossível. É que a fé é aperfeiçoada. É que a fé cresce. É que a fé é fortalecida. O salmista no Salmo 40, no verso 1, nos fala assim: esperei com paciência no Senhor. O que você pensa, esperei com paciência? Sabe o que eu penso? Nos 25 anos. 25 anos esperando Isaac. Isto é esperar com paciência. E a promessa continua. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É nestas horas que a fé se aperfeiçoa. É nestes momentos que as coisas começam a acontecer. Quantas vezes os médicos disseram: pode ir para casa, não tem mais o que fazer, pode esperar a morte em casa. Quantas vezes tratamentos paliativos foram começados, iniciados, porque não tinham mais esperança. Quantas vezes filhos, cônjuges, pais achavam: não tem mais jeito. Mas confiaram naquilo que era impossível, nas promessas de Deus. E o impossível aconteceu. O que aconteceu? A fé foi aperfeiçoada. Então Abraão teve a fé aperfeiçoada porque ele cria no impossível. E ele teve a experiência. Isaac veio com 100 anos. Segundo, a fé aperfeiçoada. E falamos isso de Abraão. Quando estamos dispostos a oferecer a Deus o que possuímos de melhor. Deus faz um pedido a Abraão. Olha o verso 2 do capítulo 22 de Gênesis. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Novamente, lembra lá no início? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu estou te mandando. Agora, pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e leva ele para oferecer em sacrifício, holocausto. Mas Abraão era um homem de fé, ele cria em Deus. Nós já sabíamos disso, nós já vimos isso. E ele pega o filho. E teve uma hora que o filho falou assim: pai, tem lenha, tem tudo, mas não está faltando nada não. Nós não vamos fazer um sacrifício, não está faltando nada não. O que Abraão diz para ele? Deus proverá. Calma, a fé vai ser aperfeiçoada. Nós precisamos estar dispostos a oferecer o que temos de melhor. E olha o verso 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele estava disposto a dar aquilo que ele tinha de melhor para Deus. Ele colocou à disposição de Deus. Conta essa história que certa vez uma criancinha escutou uma mensagem evangelística e, tocada por aquela mensagem, ela procura o pastor após o culto e diz: pastor, o senhor disse que nós precisamos dar o nosso melhor, o que temos de melhor para Deus, não é? E o pastor: sim, nós temos que dar o de melhor para Deus.
E aquela criança disse: então a única coisa que eu tenho sou eu, e eu quero me dar para Deus. Eu quero me dar para Deus. Eu quero me dar para Deus. Eu quero me oferecer para Deus. É oferecer a Deus o que possuímos de melhor. Conta essa história também que uma senhora que estava frequentando a igreja após o culto, ela procura o pastor na portaria e diz assim: pastor, olha, já tem mais de ano que eu frequento esta igreja, e eu tenho buscado a Deus aqui, e eu não encontro Deus aqui. Eu venho aqui, eu fico com vocês, e eu não encontro Deus. E o pastor então olha para ela e diz: às vezes é porque a senhora deve estar buscando a Deus da maneira errada. Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis. Só que tem uma condição. Tem uma condição. Qual que é a condição? Quando me buscares com a beurinha. Tem essa palavra aqui em Goiás, não tem? Beurinha é com a beirinha do coração? É com a metade do coração. Quem sabe 99,9? Com todo o teu coração. Ou Deus é o primeiro, ou Ele não é nada. Ou Deus é o único, ou não é nada. Você tem dado a Deus o seu melhor? Você não tem dificuldades de oferecer a Deus o que você possui de melhor? Você tem buscado a Deus da maneira certa? Abraão fazia isto. E por ele crer no Deus do impossível, está disposto a oferecer aquilo que ele possuía de melhor para Deus. A fé dele era aperfeiçoada. E por isso ele era amigo de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Só que tem o último ponto. Eu sei, antigamente terminava o culto às 9 horas, só que terminou mais cedo o louvor, então já estou na meia hora já, mas vou tentar correr. Terceira razão que fazia Abraão ser amigo de Deus é que ele era justificado pela fé. Justificado pela fé. Olha Tiago capítulo 2, versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então uma pergunta. Verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O ato de levar Isaque até o altar, estar disposto a oferecer o seu filho, levantar a mão para que fosse sacrificado o seu filho, aquele ato de obra só ocorreu por um passo de fé. Sem um passo de fé, jamais Abraão levaria o seu filho até o altar e estaria disposto a sacrificá-lo. Somente com uma confiança total em Deus. E por isto, por ter uma confiança total em Deus, Abraão foi justificado. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Abraão não foi justificado pelas obras. Só que a Bíblia é clara. A Bíblia nos diz que a fé cooperou com as suas obras.
mas não diz que as obras cooperaram para a sua fé. A fé e obras. A fé cooperou para as suas obras, e não as obras para a sua fé. Olha o verso 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ele estava pronto a sacrificar, mas quem foi que ofereceu a ele o sacrifício daquela noite, ou daquele dia? Deus. Olha o verso 13 do capítulo 22 de Gênesis. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão só foi capaz de levar o seu filho até o altar, por causa da fé. Justificação é tornar-se reto diante de Deus. E a justificação de nos tornarmos puros, retos diante de Deus, só é alcançada pela fé. Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui aprendemos também que Abraão foi justificado pela fé. Paulo fala em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A justificação, a salvação, só é alcançada pela fé. E tanto a justificação como a salvação não são alcançadas pelas obras. Mas a salvação e a justificação que é alcançada pela fé, ela coopera com as obras. Porque há uma mudança, há uma transformação. E Paulo deixa claro isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Irmão, sabe o que nós aprendemos com Abraão aqui? É que a justificação é pela fé, mas que as obras acompanham aquele que é justificado. Nós aprendemos que a salvação é pela fé, mas as obras acompanham aqueles que são salvos. Não é o contrário. Não é que nós fazemos obras para sermos justificados. Não, porque somos justificados, coopera para as obras. Porque somos salvos, coopera para as obras. E não é a obra que vai nos fazer mais salvos. Pelo contrário, quanto mais fé temos, mais praticamos obras. Por isso que Tiago, no capítulo 2, no verso 18 diz: mas diga a alguém, tu tens fé? E eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque as obras cooperam. Porque a justificação é pela fé. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele depositou a sua fé em Deus, ele creu em Deus. Ele também teve a sua fé aperfeiçoada. Na sua caminhada com Deus, no seu andar com Deus, os seus errar e acertar, ele teve a fé aperfeiçoada. Ele estava mais próximo de Deus. E jamais se esqueceu que ele era justificado não pelas suas obras, mas que ele era justificado pela sua fé. Mas as suas obras eram vistas por todos que estavam à sua volta. E fala até os nossos dias. Fala até os nossos dias. Abraão era amigo de Deus.
Nós temos um bom número esta noite. Temos pessoas aqui embaixo, temos pessoas lá em cima. Alguns estão acordados, outros estão dormindo. Outros estão prestando atenção. Mas, quantas pessoas aqui, nesta noite, que são salvas como Abraão? Quantas pessoas aqui nesta noite, que se morressem hoje, têm certeza que é salvo e irá para o céu? Abraão tinha essa certeza, por isso era amigo de Deus. Agora, você que é salvo, eu preciso te dizer algo. Você que quer ser amigo de Deus, como Abraão, você precisa saber de algo. E eu não sei se você está preparado para isso, mas a Bíblia nos fala sobre isso. E Tiago capítulo 4, versículo 4 nos fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pensa no copo d'água. Imagina que eu vou ali no banheiro, com conta-gotas. Vou lá no Dr. Tiago, pego um conta-gotas dele. Vou no banheiro, na privada, no vaso sanitário, sujo. Venho aqui e coloco uma gotinha. Uma gotinha, uma gotinha. Uma só. Quantas gotas há necessidade para tornar esse copo impuro? Uma. Você tem coragem de tomar um copo com uma gota de água de privada? Basta uma gota. Agora vamos trazer. Quantas gotas do mundo nós precisamos amar para nos tornar inimigos de Deus? Basta uma. Basta uma vírgula, uma grama, um fio de cabelo, uma gota. Eu falei que era pesado, nem todos estavam prontos para ouvir. Eu disse antes, sabendo disto, nós temos hoje uma igreja que é mais amiga de Deus ou mais amiga do mundo? Seja honesto para você mesmo. E sabendo que somos mais amigos do mundo, então nós nos constituímos o quê? Nós não podemos amar uma vírgula deste mundo. O que fazer, pastor? Jesus diz. Ai, quando Jesus diz é legal. E se fosse lá no sul, poderia dizer, é trilegal. Olha João capítulo 15, versículo 14. Como nós podemos nos tornar os verdadeiros amigos de Jesus, amigos de Deus? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só tem uma escolha. Isso é gostoso. As coisas com Deus são simples. Ou é sim, ou é não. Não tem o em cima do muro. O em cima do muro é não. Ou é sim ou é não. Ou é obedecer, ou é desobedecer. Ou obedecemos na íntegra, ou não obedecemos. Abraão,
Ele se tornou amigo de Deus, porque ele decidiu não amar esse mundo, e nem as coisas que neste mundo tinha. Ele entregou a sua vida a Deus. Conta a história de D.L. Moody. Os irmãos já viram falar de D.L. Moody? Se você não sabe da vida dele, pesquise, você vai ser muito abençoado. O diretor do seminário que eu estudei, ele estudou no seminário de Moody nos Estados Unidos. E para quem não sabe, Moody era um batistão roxo. Quer dizer que era bem bíblico. Não sei se roxo aqui em Goiás tem a mesma influência que tem lá no sul, mas é que era aquele cara bom, de Bíblia, de fé, de aproximação com Deus. E conta a história que quando ele era meio jovem, tinha seus 37 anos, não sei quantos anos ele tinha, mas conta a história que quando ele era novo, ele escutou uma mensagem. E naquela mensagem o pregador dizia: o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer neste mundo, através de um homem totalmente consagrado, entregue nas mãos de Deus. E disse que houve um silêncio no auditório. E conta a história que Moody ficou em pé. Moody ficou em pé. E todo mundo olhou para ele. E ele disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser este homem. Irmãos, que nós possamos dizer, como Moody: eu quero ser um verdadeiro amigo de Deus. Curva a cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Pai.